Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez nessa breve reflexão para trazer aqui conhecimento advindo do céu, a fim de edificar a nossa casa com sabedoria. O versículo de hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 4 e o verso 4, que diz assim: Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma parábola que o Senhor Jesus conta sobre os 4 tipos de terrenos que a semente, que é a palavra de Deus, que representa a palavra de Deus, possam alcançar aquilo que de fato é o propósito dela. Ou seja, irmão, frutificar. E nesse simples versículo, esse versículo que aponta justamente para aquelas que caíram à beira do caminho e que a ave veio e pegou, nós aprendemos 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa vai falar: ouçam, um lavrador saiu a semear. Nessa primeira parte nós aprendemos 2 coisas, eu quero dividir em 2. Que a semente, quem a recebe é quem dá ouvidos, tanto que aquela que é afinal que ele vai dar a explicação da parábola é aquele que ouviu com atenção. Esse multiplica 30, 60 e 100 vezes mais. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nessa parte do versículo é que o reino de Deus, e aqui ele está mostrando como o reino de Deus funciona, ele é como uma plantação. É através de sementes. Plante o bem ou plante o mal, a semente sempre será essencial. A semente para colher. Para colhermos, nós colheremos inevitavelmente aquilo que nós plantarmos. O plantio, irmão, sempre será livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Não tem como colher algo diferente daquilo que eu plantei. Por exemplo, se eu planto mexerica, vou colher mexerica. Se eu planto ódio, eu vou colher indiferença. Se eu planto amor, lá na frente, no tempo certo, nós colheremos chuvas de bênçãos. Então não tem como fugir disso. Foi o Senhor mesmo, o próprio Deus, que instituiu esse princípio. Então o plantio, ele é livre. E o lavrador aqui está falando daquele que é o próprio Senhor Jesus, através dos seus mensageiros, dos seus profetas, que semeia a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus, irmãos. E a palavra diz assim, enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. Você percebe, irmãos? Essa aqui está falando daquela que Satanás rouba. Ele mesmo explica sobre isso lá na frente, e ele fala, ele mesmo dá a tipologia da ave. Mas vocês percebem que ele semeia pelo campo todo e algumas caem à beira do caminho? E o que nós aprendemos, irmãos? Que há um lugar para nossa semente frutificar. Há um lugar específico em que o Senhor quer nos plantar. Há um propósito nesse lugar. Há algo que nós aprendemos nesse lugar. As sementes foram espalhadas no campo, e elas são espalhadas, e pega quem quer, irmão. Pega quem quer. Elas são espalhadas, são lançadas, são promessas, são bênçãos de Deus que vêm através da palavra dos profetas. Agora, há um caminho. Na hora de espalhar no campo, mas na hora que elas caíram à beira do caminho. E essas à beira do caminho, Satanás rouba. Essa é o simbolismo dessa passagem. Então há um lugar específico em que nós vamos frutificar. Quando uma plantinha não está dando fruto, nós arrancamos ela do lugar, damos amor e plantamos ela em outro lugar. E não pressionamos ela, nós apenas mostramos para ela porque ela não está frutificando, está à beira do caminho. À beira do caminho é Satanás que tem acesso. E precisamos entrar no caminho. Precisamos. Jesus Cristo, João 14,6 vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E se a semente é do reino, irmãos, ele define o lugar. Ele define com quem nós devemos andar, ele define todos os planos. Precisamos muito entrar em oração a respeito disso. Muito mesmo, irmão. Tem muitas pessoas que não frutificaram porque estão à beira do caminho. E a palavra fala, o porquê, irmãos? E as aves vieram e comeram.
À beira do caminho as aves vieram e comeram. E essa eu creio que é a única passagem que o próprio Senhor Jesus dá a respeito das aves que tem um simbolismo referente a algo ruim, que é o próprio Satanás, irmãos. Há algo que é do céu. Então nem tudo aquilo que aparenta ser celeste, de fato é bom para nós. Nem tudo aquilo que está aparentando que vive no céu, nem tudo aquilo que nós olhamos para o alto e vem em nossa direção, verdadeiramente quer nos fazer o bem. Por quê? Porque está roubando a nossa semente, está roubando aquilo que nós temos de mais precioso, está comendo, irmão, está pegando ela. Essas aves aqui, elas não trabalham a favor do propósito. Elas são seres celestes, mas elas não trabalham a favor do propósito. Eu quero repetir, elas são seres celestes, ou seja, ou vivem nas regiões celestiais, se é que vocês me entendem, mas não trabalham a favor do propósito. A palavra vai dizer, irmãos, Paulo vai dizer aos coríntios que Satanás se disfarça de anjo de luz. E Satanás, como todos os demônios que caíram com eles vieram do céu, eles caíram, são anjos caídos. Por que anjos caídos? Porque estavam em um lugar mais alto. Então nem todos, irmãos, nem todos que estão dizendo Senhor, Senhor, de fato podem nos ajudar. O Senhor traz essa mensagem justamente para que nós venhamos a abrir os olhos e possamos orar sobre isso. 2 Coríntios, quero terminar com 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, da onde nós devemos estar com os olhos. Fala, aquele que supre a semente, ao que semeia, e ao pão, ao quem come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vamos orar por isso? Senhor, queremos entregar ao Senhor, e queremos ser semeadores, Pai, do Teu reino. Queremos plantar a boa semente, e queremos plantá-la no local certo, Senhor. Não queremos espalhar ela por aí, em lugares aonde seremos roubados, aonde seremos trapaceados e aonde tramam contra nós, aonde o nosso trabalho é em vão, Pai. Ajuda-nos a identificar o lugar certo de aprender, o lugar certo de cultivar, o lugar certo, Senhor, de dar os frutos que o Senhor espera de nós, e frutos de justiça. Ajuda-nos a caminhar até esse lugar, aonde vejamos o fruto das nossas próprias ações e da nossa própria justiça, Pai, para que possamos verdadeiramente colher aquilo que o Senhor nos prometeu lá atrás. Dá-nos o discernimento que vem do Espírito. Meu irmão, não, Gálatas 6, 7, de Deus não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que plantar, certamente colherá. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.